dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Leite, sou nutricionista, sou educador físico e atualmente sou pesquisador do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciências do Esporte, o LAPICE, que fica localizado no FRJ Macaé. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre metabolismo de aminoácido e proteína em diversas situações metabólicas. Como vocês podem ver aqui no modelo, o ponto central regulado é a concentração de aminoácidos livres no sangue, o denominado pool de aminoácidos livres no sangue, que todos nós temos, independentemente se estamos em jejum, se estamos no estado alimentado, se estamos fazendo exercício ou somos sedentários. Então, como está representado aqui, gente, seta número 1, seta número 2. Perceba que é no único sentido. Ou seja, se você se alimenta de proteína na sua dieta, ou a sua proteína endógena está sendo degradada, que é a proteólise, ambos os mecanismos podem contribuir para o pool de aminoácidos livres no sangue. Outra possibilidade de você contribuir para o pool de aminoácidos livres no sangue é fazer aminoácido novo, o tal dos chamados aminoácidos não essenciais. Está representado aqui no número 5. Bom, possibilidade para você drenar esses aminoácidos livres do seu sangue. Então você tem uma demanda tecidual, celular, a todo momento por síntese de proteínas novas, representadas aqui no número 3. Então virtualmente todas as células fazem proteínas novas, com exceção aquelas que são células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. Se a célula não possui núcleo, como por exemplo a sua hemácia, ela não consegue fazer proteína nova. Fora isso, todas as células fazem proteínas novas diariamente. Então existe essa demanda por drenar aminoácido livre do seu sangue. Outra possibilidade representada aqui no número 4 são os compostos nitrogenados. Então tem células, tem tecidos que têm essa demanda. A maioria delas tem. Então, por exemplo, para formar purina, pirimidina, que é a base do DNA, a base do RNA, formar o agrupamento M, né? A sua hemácia faz isso. Então o M, que é o constituinte lá da hemoglobina para carregar o oxigênio. Neurotransmissor, você tem neurotransmissor que é um próprio aminoácido, no caso o glutamato, exemplo clássico, então o neurônio faz isso. Hormônios, quando a base é proteica, a base é aminoácido, como o GH, insulina, adrenalina. Enfim, outros compostos como glutationa, como carnitina, creatina, são compostos que têm nitrogênio na estrutura. Se tem nitrogênio na estrutura, precisa de estar captando aminoácido, já que carboidrato e lipídio não tem nitrogênio na estrutura. Então, vou conversar com vocês como todo esse processo aqui é regulado, né? Então, por exemplo, a proteína da dieta. Quando você come proteína na sua dieta, ela será degradada, metabolizada ao longo do trato gastrointestinal e o seu enterócito essencialmente vai estar absorvendo aminoácido livre, di e tripeptídeo. Quantitativamente, o di e o tripeptídeo são o tema mais importante. No meio intracelular do enterócito, você tem as enzimas di e tripeptidases, que vão degradar os di e tripeptídeos nos seus aminoácidos constituintes. Na essência, gente, na veia porta que liga o trato gastrointestinal ao seu fígado e até na circulação sistêmica, já corrente sanguínea mesmo, que a gente vai encontrar basicamente aminoácido livre. Outra possibilidade, como já comentado, é você fazer proteólise. Fez proteólise, gerou aminoácido livre, que pode estar chegando no seu pool de aminoácidos livres no sangue. Essa proteólise está aumentada basicamente durante processos catabólicos. Você pode ter, por exemplo, um grande queimado, você pode ter uma infecção, tumores, né? Você pode ter durante uma prova de longa duração, uma maratona, uma ultramaratona, você não tenha se alimentado direito, um jejum prolongado. Então são situações que a gente espera que a proteólise tenha aumentado um pouco. Bom, aí você gera esses aminoácidos livres no sangue, como citado. Você pode fazer proteínas novas, principalmente no estado alimentado, isso vai estar mais evidenciado, né, durante o estado alimentado, ou fazer então os seus compostos nitrogenados. Mas o que eu quero chamar a atenção para a discussão aqui desse vídeo, na verdade é o número 5 em diante, essa parte aqui de baixo. Então o número 5 está representando o aminoácido entrando, vamos dizer assim, no metabolismo intermediário. Então, como vocês podem ver, o aminoácido drenado pelo tecido, drenado pela célula, né, ele entra no metabolismo intermediário. O que é isso? Primeira coisa que vai acontecer, vão ocorrer algumas reações que vão retirar o nitrogênio, representado aqui no N, né, já no número 6, retirar o nitrogênio é o grupamento amônia desse aminoácido. Então você vai ter como produto dessa reação o nitrogênio livre, a amônia ali representada, e o C, o seu esqueleto de carbono, ou seja, já é o alfa-cetoácido, ou seja, o aminoácido sem esse grupamento amônia. O nitrogênio, basicamente, ele pode ter dois grandes destinos. Ou ele vai para o seu fígado, que majoritariamente acaba acontecendo, e lá vai será convertido em ureia pelo ciclo da ureia. Então o fígado é o único tecido que tem o ciclo da ureia para converter amônia mais bicarbonato com coxa de energia, sob a forma de ATP,
em ureia. Essa ureia pode ser então eliminada via urina. Ou essa amônia, né, pode diretamente ser eliminada na urina como amônia mesmo. Então são duas grandes possibilidades. Tá? E aqui o Czinho, que representa então o esqueleto de carbono do seu aminoácido, que já não contém mais o nitrogênio, ele pode pegar algumas vias metabólicas. Essas aqui, minha gente, na realidade vai depender do tecido que você vai estar dizendo e dependendo da questão metabólica que aquele tecido se encontra. Por exemplo, esse Czinho, que é o esqueleto de carbono, então, do seu aminoácido original, virando ATP e CO2, ou seja, virando energia, vou dar um exemplo aqui, pode estar acontecendo no seu músculo esquelético durante o exercício físico. Basicamente, os principais aminoácidos que são capazes de fazer isso é o tal do BCAA, valina, leucina e isoleucina. Então, o BCAA pode ser convertido sim, não é até a prioridade, mas pode ser convertido em ATP e CO2. Existe via metabólica para isso. Que condições isso vai acontecer? Qualquer condição? Não é qualquer condição. Então, começa, né, a aumentar essa produção de ATP a partir do BCAA, por exemplo, em situações onde você já tem um glicogênio corporal baixo, tanto hepático quanto muscular. Então, é uma possibilidade. Um jejum prolongado, enfim, são situações que você pode, por privação, basicamente até de carboidrato, aumentar a demanda por BCAA. É uma possibilidade. Outra possibilidade, que é um outro momento metabólico, ó, esse carbono aqui, tá vendo? Ó, virar glicose. Onde isso vai acontecer? No músculo? Não é no músculo. Aí já estou falando, ó, esqueleto de carbono oriundo do aminoácido gerando glicose. Isso é gliconeogênese, que pode acontecer majoritariamente no fígado e em algumas situações até no seu rim. Bom, quando que isso vai acontecer, gliconeogênese? Vai acontecer, por exemplo, num jejum prolongado, onde você vai estar perdendo massa magra, está perdendo, na verdade, massa magra basicamente do seu músculo, mas não só do músculo, de outros tecidos também, ó. Perdendo massa magra, está tendo proteólise, que está gerando aminoácido livre no sangue, que pode estar indo para o seu fígado, entra no metabolismo intermediário no fígado, faz ureia, ciclo da ureia, a partir do grupamento amônia, mais o carbonozinho que veio do músculo esquelético, né, que veio da proteína lá do músculo esquelético, vira glicose. Isso é gliconeogênese. Para quê? Para manter a sua glicemia. É uma possibilidade desse carbonozinho do aminoácido virar glicose, gliconeogênese. Outra possibilidade também é no jejum prolongado. Então, no jejum prolongado, exercício físico, onde você não esteja ingerindo grande quantidade de carboidrato, por exemplo, uma maratona, ultramaratona, né, com estoque de glicogênio baixo, são situações que você pode estar fazendo gliconeogênese. O grande queimado também, grande queimado da mesma forma, muito similar e até mais exagerado, exacerbado. Você está perdendo proteína endógena, está fazendo proteólise, que gera aminoácido livre no sangue, que vai ser captado pelo fígado. Essa amônia pode virar ureia no seu hepatócito, depois ser eliminada na urina. Agora, o esqueleto de carbono desse aminoácido que vai ser convertido, por exemplo, em glicose. É uma possibilidade. Essa glicose pode virar glicogênio? Pelo esquema aqui está mostrando que sim. Mas olha só, já é um outro momento metabólico. E eu não vou imaginar que durante o exercício físico, que durante um grande queimado, a proteólise que está acontecendo aqui, que está gerando então aminoácido propul de aminoácido livre, vai estar sendo convertido em glicose para virar glicogênio. Não. Durante o jejum, ou durante um exercício físico intenso, sem consumo adequado de carboidrato ou um grande queimado, essa glicose está sendo formada no fígado para entrar na sua corrente sanguínea para manutenção da glicemia, basicamente. Não é para formar glicogênio. Mas pode virar glicogênio? Pode. Mas qual a situação metabólica isso deve acontecer principalmente? Vou dar um exemplo claro aqui que eu imagino que isso pode estar acontecendo. Imagina você acabou de fazer exercício físico, está na academia fazendo musculação, teu treinamento aeróbio e tal, seus estoques de glicogênio corporal baixam, são depletados, e pós-treino você consome uma grande quantidade de proteína, só proteína, sem utilizar o carboidrato. Parte dessa proteína que você está ingerindo, né, proteína que você está ingerindo da sua dieta, que vai ser digerida e absorvida, e vai fazer parte do pool de aminoácido livre, que você gostaria, né, desejaria que fosse majoritariamente canalizada para a síntese de proteína, e que de fato vai, mas boa parte dela, por não estar consumindo carboidrato, pode ser direcionada também, imagino eu, para a síntese de glicose, manutenção da glicemia, e se tiver em excesso, vamos pensar assim, tá? Pode até estar formando glicogênio. Tanto que quando você acaba de malhar, se você só comer proteína, e se for fazer biópsia antes do treino, depois do treino, em diferentes tempos, você vai ver que os seus estoques de glicogênio muscular, por exemplo, estão aumentando. Mesmo no pós-treino, mesmo se você só ingeriu proteína. Como isso é possível se você não ingeriu carboidrato? O carboidrato seria até o principal. Ó. Se você tivesse ingerido carboidrato,
Esse, obviamente, já é a própria glicose e formaria glicogênio numa taxa até mais rápida. Mas se você só ingeriu proteína, ainda assim é possível formar glicogênio. Isso os estudos já mostram, até por biópsia. Porque existe uma rota metabólica para pegar essa proteína da sua dieta, converter em aminoácido livre, e esse aminoácido livre virar glicose e depois virar glicogênio. Isso é possível, não é o mais eficiente, mas é possível. Outra coisa que sempre me perguntam é o seguinte: será que se eu tomar whey protein, por exemplo, né, que está muito na moda, eu posso engordar? Às vezes você escuta na academia, você está malhando e tem duas pessoas lá malhando também, e uma comenta com a outra que está tomando whey protein e está engordando. Gente, isso é totalmente possível. Se você está ingerindo lá sua proteína, está em excesso em energia, tem muita proteína que está sendo canalizada para pool de aminoácido livre no sangue, que você desejaria mais uma vez que toda ela fosse canalizada para a síntese de proteína. Parte é, mas nem toda. Parte desse aminoácido que está em excesso pode ser entrar no metabolismo intermediário, esse carbonozinho, que já é o seu alfa-cetoácido, lembra? Pode virar lipídio. Então você pode engordar. Existe via metabólica no corpo humano, não é prioridade, realmente não é prioridade, mas que pode sim converter o seu aminoácido, caro até, que você compra caro, em lipídio. É possível. Então é bom você saber que existe essa via metabólica. Quem gosta do tema e quer se aprofundar mais em bioquímica, pega o livro de bioquímica, Leninger, Harper, Stryer, Devlin, qualquer outro, que você vai ver com detalhe essa conversão. Então aqui está representando, por exemplo, uma seta só, né? O carbono virando lipídio. Quem quiser saber detalhe como isso de fato acontece, se é possível, qualquer livro básico de bioquímica, né, vai te mostrar isso. Essas interconversões entre o esqueleto de carbono do aminoácido em lipídio, em glicose ou até em glicogênio, ATP, enfim, isso é possível e você vai ver com clareza. Uma outra possibilidade aqui que sempre me perguntam também é o seguinte, eu até deixo aqui para vocês pensarem comigo. Você teve aqui a conversão do seu nitrogênio em amônia, né? Desculpa, o seu nitrogênio em ureia. Essa ureia está subindo. Então você viu no seu cliente, lá na clínica, lá na nutrição, você fez exames e está vendo que a ureia está subindo. Você fica se perguntando, será que essa ureia está subindo porque eu estou ingerindo muita proteína ou de repente porque estou comendo pouco carboidrato? Vou explicar aqui essas duas possibilidades, por exemplo. Por que a ureia está subindo? A ureia pode estar subindo por N questões, gente. Na realidade, uma delas é porque está chegando mais amônia, representada aqui em N. Então, se chegar mais amônia no seu fígado, mais ureia você pode formar. Concentração da ureia também pode aumentar se você estiver fazendo falência renal, algum problema no seu rim. Se o seu rim está com um problema, ele não consegue filtrar e eliminar essa ureia do sangue. Então, a concentração da ureia também pode subir por problema renal. Vamos supor que esse não seja o problema, né? A sua ureia está subindo porque o seu fígado está produzindo ela demais. Eu pergunto, por que será que ele está produzindo demais? Um ponto-chave é porque está chegando mais nitrogênio, está chegando amônia. Bom, essa amônia está chegando da onde? Dos aminoácidos. Não vou nem entrar no detalhe de uma outra possibilidade da origem da amônia, que seria através da degradação completa do ATP. Então, se o ATP for degradado em ADP, AMP, IMP e por aí vai até chegar em hipoxantina, você também pode estar liberando amônia. Isso basicamente é exercício muito intenso. Não estou nem considerando isso aqui. Vamos pensar só no aminoácido. Então, se esses aminoácidos são degradados, né, entra no metabolismo intermediário, então, por exemplo, para formar glicose, como eu falei, manter glicemia, formar ATP, ele está gerando amônia como subproduto. Se essa amônia chega no seu fígado, ela forma ureia. Então, o ponto central é, o seu fígado está formando muita ureia porque você está degradando muito aminoácido. Aí eu pergunto para vocês, essa degradação de aminoácidos está ocorrendo porque você tem muita proteína da dieta, está comendo em excesso e não está sabendo. Então, até aquela pessoa que de repente está se enchendo de whey protein ou similares, tá? Então, você está comendo muito whey protein, muita proteína, muita carne, ou albumina, enfim, qualquer outra fonte, né? Está comendo muita proteína, está em excesso. Você come essa proteína, absorve aminoácido livre, você desejaria que toda ela fosse retida aqui como hipertrofia muscular, por exemplo. Isso não acontece, nem toda ela vai, está em excesso. Estando em excesso, você pode até engordar, você já sabe. Mas outra possibilidade, se entrou no metabolismo intermediário e está fazendo você engordar, por estar em excesso, esse nitrogênio acaba formando ureia. Então é uma possibilidade, olha só, meu amigo, na clínica, né? A sua ureia está subindo muito porque você não está conseguindo retê-la no seu organismo. Você está consumindo muita proteína. Então uma possibilidade aqui é você diminuir a ingestão da proteína dele. Agora, isso não quer dizer que se a sua ureia subiu, necessariamente você está consumindo muita proteína. Vou dar só mais um exemplo em vários outros que poderia estar acontecendo. Vamos supor que a sua dieta seja low carb, tem muito pouco carboidrato.
muito pouco carboidrato. O problema não é uma dieta hiperproteica. O problema agora nesse segundo modelo é que você consome muito pouco carboidrato. Pois bem, se você consome muito pouco carboidrato, 50 gramas de carboidrato dia, por exemplo, dieta do Dr. Atkins, enfim, uma dieta muito restrita em energia sob a forma de carboidrato, eu posso imaginar aqui comigo que parte da sua proteína, seja ela da dieta ou seja ela endógena, está fornecendo aminoácido para o seu pool de aminoácido livre no sangue, e esse aminoácido livre no sangue está sendo canalizado para quê? Bom, para formar glicose. Formar glicose, isso é gliconeogênese hepática. Formar glicose para quê? Para manutenção da glicemia, já que você está numa dieta com um teor muito baixo de carboidrato. Agora, quando você forma glicose, você acaba formando como subproduto o nitrogênio, a amônia, que pode formar ureia também. Então, por exemplo, como saber se essa ureia que está sendo produzida é em função de uma dieta low carb ou é em função de uma dieta rica em proteína? Você poderia dosar, por exemplo, aqui, nesse modelo bem simplista, tá, gente? Corpos cetônicos, que não está mostrado nesse modelo. Corpos cetônicos são formados no seu fígado a partir do metabolismo de gordura, mas basicamente quando você tem uma baixa de insulina. Baixa de insulina vai acontecer basicamente aonde? Numa dieta low carb. Então, se você quer saber se a ureia está sendo produzida em excesso pelo seu fígado por conta de uma dieta low carb ou de repente porque está comendo muita proteína, se você usar corpos cetônicos, pode te dar uma luz nesse sentido. Se os corpos cetônicos estiverem altos, muito provavelmente está faltando carboidrato na sua dieta. Se os corpos cetônicos estiverem dentro da normalidade, provavelmente é porque realmente você está comendo muita proteína. É claro que isso aqui é um modelo bem simplista, existem várias outras possibilidades, mas o metabolismo é fantástico nesse sentido.